Olá! Durante a Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco pediu coragem aos jovens para serem discípulos e missionários e pediu aos mais velhos que apoiem os jovens. O trabalho com a juventude precisa continuar depois da jornada, disse o Papa. E é isso que faz Dom Eduardo Pinheiro, bispo auxiliar de Campo Grande e presidente da Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB. Ele fala da importância da igreja estar sempre perto dos jovens nas comunidades. Acompanhe. A gente tem insistido muito para que o jovem entenda, perceba que a igreja há tanto tempo tem feito uma opção por ela e ultimamente tem demonstrado com tantos sinais que o clero, né, o episcopado tem valorizado a força jovem. É claro que às vezes isso a gente não percebe ainda nas comunidades paroquiais, né, lá naquela realidade, que é o grande desafio. Então, o nosso grande sonho é que a juventude se sinta contemplada não só em documentos, em cartas, em leis, etc., mas que se sinta contemplada lá na comunidade onde ela vive a sua fé, né? Falando nisso, ele até escreveu um livro há pouco tempo agora que fala sobre a afetividade junto com a juventude, essa questão da sexualidade, não foi, Dom Eduardo? Então, no documento 85 da CNBB, em 2007, se falava da necessidade também de ter subsídios para ajudar o jovem a amadurecer esse elemento da afetividade e sexualidade, né? E nós abraçamos esse desafio, montamos uma equipe de 15 pessoas, profissionais de várias áreas, né, que poderiam contribuir nesse campo, e passamos 3 anos produzindo um material belíssimo que chama Aos Jovens com Afeto. São 2 volumes, cada volume ao todo tem 50 fichas, são fichas, e essas fichas podem ser trabalhadas com os pais, com os catequizandos, com os grupos de jovens, com as pastorais da juventude, movimentos, novas comunidades, alunos, e os pais conversando com seus filhos sobre esses elementos, onde coloca com muita serenidade cada tema, mas vai dando assim a entender o que a igreja orienta e valoriza e indica, e dessa maneira é uma leitura agradável que ajude a mexer num assunto tão delicado, mas de maneira tão profunda a partir daquilo que foi pensado, né? Dá uma ideia de um tema, Dom Eduardo, para a gente poder entender melhor sobre isso. São 4 blocos, né? Os 50 fichas são determinados em 4 blocos. O primeiro bloco é sobre valores. Não dá para falar sobre sexualidade se eu não falo, por exemplo, de fidelidade, de amor, de felicidade, de prazer, de espiritualidade até, né? Então, sobre a vida, o primeiro tema é sobre a vida. O segundo bloco vai tratar dos temas propriamente ditos sobre sexualidade. Então, sobre sexualidade, afetividade, sobre namoro, noivado, casamento, gravidez, valorizando esses elementos que são naturais no ser humano. O terceiro bloco são temas polêmicos ou de difícil trabalho, né? Como, por exemplo, a pornografia, a masturbação, a homossexualidade, o aborto, são temas que trazem muita discussão. O quarto bloco são as atualidades, por exemplo, culto ao corpo, cultura midiática, que trabalha muito esse assunto, eugenia, eutanásia, que são assuntos que os jovens estudam ou discutem nas salas de aula, inclusive, né? E dessa maneira a gente aborda todos os temas, não foge de nada, mas de uma maneira muito clara, muito prática. Qualquer adolescente pode pegar o folhetinho, se inteirar, se provocar nas perguntas que tem, aprofundar, inclusive, na questão bíblica e até ter uma oração para cada tema desse. Eduardo, é difícil trabalhar com a juventude porque muitos catequistas, muitas pessoas da igreja soltam aquela velha frase: o jovem só quer saber de oba-oba, o jovem só quer saber de música, só quer saber de festa. Só deve viver uma outra realidade no dia a dia com essa juventude, não é? Sabe uma realidade que eu estou vivendo, que todos nós do Brasil estamos vivendo, é essa experiência bonita da peregrinação da cruz e do ícone de Nossa Senhora. No momento em que a gente tem a tentação de dizer que o jovem não quer saber nada de rezar, de estar junto, de ir para a igreja, de falar de religião e de papa no meio e de não sei o quê, de repente a cruz de Cristo, que, a um primeiro momento, fala de morte, de sofrimento, de renúncia, de fracasso, o jovem abraça essa causa na alegria. Por quê? Porque ele sabe que ali, naqueles símbolos, existe uma mensagem de amor de um Deus que está ali do lado dele. Então, o jovem
dá uma resposta positiva quando a gente toca o coração dele, né? Então, qual é o segredo que a gente precisa depois desenvolver em prática? O segredo é começar falando aquilo que os jovens gostam, tocar o seu coração, o seu desejo, os seus sonhos, suas necessidades. Claro, se eu for um professor, um catequista, um educador, que já vou com toda a teoria para cima dos jovens, eu vou ter muita dificuldade. Agora, se eu crio relação de amizade, de confiança, então todos os outros assuntos a gente pode trabalhar com muito mais tranquilidade. A seguir, Dom Eduardo fala sobre vocação na juventude. A gente volta já.